A ovinocultura é uma atividade que cresce cada vez mais no Brasil, por conta da rentabilidade da carne e também pelo mercado em expansão. O estado do Paraná ocupa hoje o 7º lugar em produção de ovinos no país. A ovinocultura é um mercado ainda pouco explorado no Paraná, mas foi exatamente esse detalhe que motivou a família Bueno a iniciar os trabalhos com essa cabanha, localizada em Toledo e que está em funcionamento há apenas 8 meses. Isso é um sonho que a gente teve, né? Tanto o meu, quanto do meu pai, quanto do meu primo. Nós somos em 3 sócios aqui na cabanha. Eu, como médico veterinário, vi uma oportunidade de mercado, né? Oportunidade de crescimento. E a gente acabou entrando aí nesse sistema de produção, né? Que é o sistema de produção intensivo. O consumo da carne de cordeiro ainda é baixo aqui na região. Mesmo assim, nessa cabanha, semanalmente são abatidos 15 animais em média. E o preço que se paga pode chegar até R$ 50 o quilo. Esse é um bom valor para o mercado que está em ascensão. O Roberto afirma que a justificativa para o preço praticado, hoje acima da média regional, que está em R$ 35 o quilo abatido, é o padrão de qualidade da carne adotado pela cabanha Bueno. A carne de cordeiro ela pode ser comparada com uma carne de peixe, por exemplo, porque ela é uma carne leve, ela é uma carne ela tem um sabor aguçado, e o padrão que a gente mantém aqui com as raças com que a gente está trabalhando, ela tem um padrão macio, vamos colocar assim, saboroso, aveludado, que você pode comer com tranquilidade. Então, eu comparo ela muito com a carne de peixe, pela questão nutricional, até por uma questão assim de você comer e pouco tempo depois você estar satisfeito e você fazer uma digestão tranquila pela leveza que tem a carne. Ela é aveludada, a carne do cordeiro, né? Para manter esse padrão, os criadores apostaram em uma alimentação balanceada, desenvolvida exclusivamente para o rebanho. Eles são tratados então 6 vezes por dia, né? A gente começa bem cedo aí às 6 horas da manhã. O trato ele é composto pelo feno, né? Pela bola de pré-secado, que seria o feno só que úmido, e a gente tem uma empresa de Toledo que desenvolveu um produto que é para corrigir as deficiências nutricionais do meu rebanho, né? Ele é específico para o meu rebanho. Então eles vieram, coletaram algumas informações que a gente tinha de quantidade de trato, de manejo, da raça dos animais e de qual seria o ganho de peso esperado dentro desse processo. Eles criaram um produto para facilitar o manejo, para facilitar o nosso manejo do trato, né? Então a gente trata 4 vezes por dia com o pré-secado e outras 2 vezes por dia a gente faz daí o trato com esse produto desenvolvido, né? Ele basicamente é um mineral com energia dentro, né? Com essa alimentação e o sistema 100% de confinamento, o ganho de peso desses animais pode chegar até 700 gramas por dia. Mas esse alto índice de conversão alimentar também está atrelado à seleção do rebanho, que nessa cabanha é formado em maioria por cordeiros, que nada mais é do que o animal com idade inferior a 1 ano, filhote da ovelha e do carneiro. Aqui, todos eles são castrados. O Thiago explica que esse fator contribui para a engorda. Ele não tem uma diferença, para eu te falar, de sabor de carne, entendeu? Por exemplo, do macho e da fêmea. Mas para o ganho de peso, o ovino castrado, pelo menos no meu processo, ele é um ovino mais calmo e ele chega mais fácil no coxo. Ele não se assusta muito com os barulhos que tem aqui, às vezes do ventilador ligado, do próprio manejo, da conversa do humano aqui, né, dentro. Então eles não se assustam e isso faz com que um animal mais calmo, ele converta mais. Para viabilizar o negócio, a cabanha Bueno optou por não ter a reprodução na propriedade. Os cordeiros são comprados de um fornecedor no Rio Grande do Sul. Eles chegam aqui logo após o desmame. Até alcançarem o peso ideal para o abate, que é de 38 quilos, leva cerca de 40 dias. Normalmente a gente tira da cabanha, leva para um frigorífico, ele é feito o abate, lá são realizados os cortes dentro do padrão que a gente pede para o pessoal, lá os açougueiros fazer, onde que é embalado, numa embalagem especial, a vácuo, depois ela é termoencolhível, você coloca numa temperatura X, lá ela vai formatar ou fazer o formato da peça, a gente etiqueta e entrega para carnes, casa de carnes e restaurante principalmente, e a gente já tem hoje um grupo seleto de clientes onde que a gente entrega direto ao consumidor. O consumo da carne no país ainda é baixo.
Segundo a Arco, a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos, a média não passa de 400 gramas por habitante ao ano, mesmo com pouco tempo em atividade. E apesar dos desafios do setor, a cabanha Bueno tem boas expectativas para o mercado. Ele é um mercado promissor, quem trabalha com ovino sabe da facilidade que tem. Nosso maior desafio hoje ainda está no preço do insumo. Os desafios são grandes, para todo o segmento que você começa, ele é grande. Mas se você fizer o investimento correto, você manter um padrão, que é o grande objetivo nosso da cabanha Bueno, é você ter um padrão de carne. Esse é o objetivo que a gente tem, manter um padrão de carcaça e você ir lá buscar no final um padrão de carne. Se você conseguir agregar o padrão e com um custo adequado para a tua cabanha, você vai ter lucro no final, com certeza. Para continuar falando sobre ovinocultura, mercado e o cenário atual, convidamos hoje o professor Adriano Ramos Cardoso, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária do Centro FAG e também criador de ovinos, né? Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado pelo convite. Seja um bom dia, né, Antonella e professor Celso. É uma gratificação estar aqui, né, nesse programa, com a grande audiência que nós temos todos os domingos. Isso mesmo. Hoje a gente está falando sobre ovinocultura, é uma atividade que está em expansão no país. O estado do Paraná tem crescido no número de produção aqui, Adriano? Nos últimos anos tem se investido muito na ovinocultura no estado do Paraná. Para a gente começar a entender então sobre a produção, o tipo de manejo que a gente tem, principalmente aqui no Paraná, qual é o principal? Nós temos principalmente esse trabalhando no extensivo e no semi-extensivo. O extensivo é aquele produtor que tem lá uma criação e ele alega que é para consumo próprio. Então são um número de animais que tem dentro da propriedade, o produtor faz aquela criação para utilizar aí no final do ano, numa Páscoa, fornecer alguns amigos, e onde não tem todos os cuidados possíveis dentro de uma criação. Ele não visa uma lucratividade, assim mais um prazer na criação de ovinos. Aqui a gente consegue perceber que é criação a nível familiar ou são maiores produtores? Mas a nível familiar, né? Apesar do Paraná ter grandes cabanhas, grandes produções de genética, ainda o volume, o tamanho do rebanho dentro de cada propriedade são números pequenos, comparado aí como o Rio Grande do Sul, tradicional, né, na criação de ovinos, principalmente ovinos lanados, onde tinha produtores com 30 mil matrizes. Né? Hoje, com uma média dentro do Rio Grande do Sul em torno de 200 a 500, chegando até alguns produtores ainda ter em torno de 3 a 4 mil matrizes. Porém, o Paraná são rebanhos, são vários rebanhos, mas num número muito pequeno. Um levantamento que nós temos é em torno aí de 30 a 60 matrizes por propriedade. Mas a rentabilidade é um fator importante. Você poderia falar na rentabilidade comparado com bovino, aí, por exemplo, porque o produtor rural ele pode usar parte da terra dele para fazer ovinocultura, né? E ter o bovino. E qual seria essa rentabilidade, essa relação entre os dois? O que nós temos que entender é que a produtividade tem que ser sempre relevante às cifras, né? Quanto que custa para produzir e aquilo que é produzido. E quando a gente fala em produção, a gente usa uma terminologia que é dizer que tem 2, 3 bovinos por hectare ou 4, 5 bovinos por alqueire. E não é assim que a gente determina uma lucratividade. A lucratividade vem quanto que nós produzimos de carne por hectare. Então, quando a gente fala em produção, e muitos proprietários rurais, eles indagam dizendo que eu vou comprar um animal com uma genética com valor menor, porque eu só quero alguns animais para consumo, ele está se tornando um produtor que está jogando os animais lá. Quando você fala em produção, por mais que seja familiar, mais seja para consumo, se tu entender que existem algumas raças que são bem mais precoces e tem uma qualidade de carne superior às demais, você consegue ter uma produção, mesmo que seja em pequena escala, mas que tenha uma grande lucratividade. São raças que podem produzir animais de parto duplo, entram em cio mais facilmente, são animais que têm um desenvolvimento, um ganho médio diário e uma conversão alimentar muito mais acentuadas que as demais.
Com isso, você chega ao peso de abate muito mais rápido. E quando chega ao peso de abate muito mais rápido, você economizou em tempo, economizou em alimento, economizou em produtos químicos que tu está adicionando no controle sanitário. Então, tu tem ali uma jogada de produto que tu tem que fazer com que tenha uma rentabilidade com um produto que chega a um acabamento com qualidade e mais rápido possível. Esse foi o auge da avicultura, né? Produzir um frango mais rápido possível, de alta qualidade, alto valor biológico e no espaço de tempo e numa área menor. É isso onde o produtor de ovinos quer chegar, produzir animais mais rápido, não animais tardios, mas animais que apresentam uma qualidade de carcaça, uma gordura entremeada, uma harmonização mais acentuada. E quando nós comparamos isso à bovinicultura, nós temos uma matriz que tem uma gestação de 5 meses, podendo dar partos duplo até parto triplo, fazendo com que esse animal produza em torno de 2 a 3 partos em um ano e meio. Então, nós chegamos a produzir 3 partos em 2 anos, e quando essas fêmeas passam a ter partos duplos, nós pensarmos em 3 partos, nós temos 6, né, cordeiros nascidos. E aí, olha a rentabilidade por área. Aonde nós colocamos uma vaca, quantos ovinos nós podemos colocar, né? Quantas matrizes? Isso vai depender também da raça. Se você está trabalhando de bovinos, se é uma vaca com um porte maior, um porte menor, nós temos que fazer com que isso seja um peso metabólico do animal. Se uma vaca pesa 450 kg de peso vivo e a ovelha pesa 60 kg de peso vivo em média, nós temos que ver quantos animais cabem no lugar dessa vaca, porque o consumo vai ser semelhante a esse peso dessa vaca. Porém, vaca 9 meses de gestação, com 8 meses eu desmamo, depois eu mando para a recria e depois vai para o confinamento. Hoje, com as raças de bovinos, que tem lá uma aceleração de ganho de peso, nós estamos terminando bovinos com 14, 15 meses, animais com 500 a 600 quilos, mas nós temos hoje cordeiros desmamados, ele com 42 dias, sendo abatido eles com 80 dias, pesando de 35 a 40 quilos de peso vivo, apresentando uma carcaça que realmente é aquele tamanho, aquele porte que o açougue quer, que um restaurante quer, que a família que vai assar essa carne no final de semana requer, que é uma carne que não seja peças muito grandes, né, que não caracterizam peças de animais mais velhos, são animais precoces, com uma maciez e uma gordura que seja totalmente distribuída em toda a carcaça. Que quando você vai fazer, não fica aquela carne muito gorda, nem uma carne magra, mas que tem um sabor e tem uma consistência de alto nível, que é o nosso cordeiro precoce. A gente vê hoje o investimento em matrizes, né, que pode ter esse desenvolvimento genético. O que a gente pode tratar hoje em relação a esse assunto? A genética é fundamental. Trabalhar a genética é fazer com que tu tenha um ganho médio diário mais rápido, que tu imprima isso no filhote, um animal que apresente um consumo menor e produzindo mais carne. Então a genética ela vem para favorecer o desempenho da propriedade. E isso nós temos que ir utilizando animais sempre melhoradores. E animais melhoradores são animais que você busca em cabanhas, vai buscar num cenário brasileiro. Tanto faz se você vai usar um animal deslanado ou um animal lanado, independe, mas a raça tem que imprimir as características que tu está buscando. Se tu vai buscar uma característica para produção de leite na tua propriedade, que tu está desmamando animais que as suas matrizes produzem pouco leite, eu vou imprimir, colocar alguma coisa dentro dessa genética, que eu vou ter lá cordeiros sendo aumentados por matrizes que apresentam um pouco mais de leite. Ou eu vou corrigir produção um pouco maior de carne. Então esses são os ajustes que eu tenho que utilizar. E dentro do contexto brasileiro nós temos inúmeras raças. Inúmeras raças, trabalhamos principalmente no Nordeste de São Paulo com raças deslanadas e o Sul do país com raças lanadas. Até pela influência do frio, né, dessas raças lanadas, e porque nós temos ainda um mercado no Rio Grande do Sul de lã. Por mais que hoje esteja um defasado o preço, ainda se vende alguma coisa de lã. Mas todas essas raças, elas têm muito a contribuir. Nós temos raças formadas no Brasil, deslanadas, né, que contribuem muito, principalmente para o pequeno produtor, e que vem agregar, principalmente, as características de resistência, a habilidade materna e produzir futuramente cruzamentos que vão gerar mais carne
ou seja, melhor rendimento de carcaça no frigorífico. Quais são algumas dessas raças que você citou? Brasileira, a Santinês e o Dorper, né, que se usa muito para cruzamento industrial. Eu vou voltar um pouquinho e falar ainda sobre a produção e aí a parte do abate desses animais. Também é uma questão que a gente precisa prestar atenção, porque os frigoríficos hoje passam por um problema, né, Adriano? Qual é ele? O problema é dos dois lados, né? O produtor não aumenta a produção porque não tem frigorífico, e o frigorífico não abate o ovino, não melhora, ou bota uma linha de abate de ovinos porque não tem produção. Essa produção está principalmente nas regiões Nordeste e Rio Grande do Sul, não dá para dizer região Sul, e os abatedores que se encontrava aqui no Paraná reduziu bastante, são muito poucos hoje os que trabalham com abate de ovinos. Então é um gargalo muito grande, porque a gente precisa produzir, né, para poder aumentar a produção e vender, mas também a gente pensa em produzir mais e depois não tem para quem vender. E o estado do Paraná era dividido em 5 cooperativas, né? Dessas 5 se encontram somente 2 ativas, né? As demais já fecharam ou estão ali para fechar. É em função de quê? De não ter uma produtividade que conseguisse manter essa condição de venda e produção desse material em 12 meses. Nós precisamos de carne 12 meses e o frigorífico depende desses 12 meses para abater esses animais. E a legislação ainda ela é complicada, né? Então os abatedouros que tem aí, que são municipais, não podem vender no município do lado, e o que é estadual não pode vender fora do estado, e aí com isso nós temos uma venda 10 vezes mais da carne clandestina do que a carne fiscalizada, né? Então isso acaba afetando muito bem essa questão. Tu chega aí, às vezes, nos locais, encontra o pessoal entregando uma carne clandestina, enquanto poderia estar comprando uma carne fiscalizada.